Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, domingo, dia 12, dia da misericórdia do Senhor. E como diz o Salmo, né? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Então, que nós tenhamos misericórdia, assim como o Senhor tem por cada um de nós. Eu já convido a você, gostando do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, comente, vamos evangelizar a rede. Cada vez mais precisamos divulgar a palavra de Deus, precisamos levar essa palavra a mais e mais pessoas, mas também viver essa palavra. E o evangelho que iremos ler hoje está em João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estavam fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa misericórdia de Deus, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que nós, mesmo sem merecer, Ele a coloca à nossa disposição. Deus está sempre de braços abertos a nos receber, mas para isso nós precisamos buscar essa misericórdia. O céu é para todos os que querem. Nós temos que entender essa misericórdia do Senhor, que tanto fez e tanto faz e tanto fará por cada um de nós, ela é gigantesca. Mesmo nós não acreditando, mesmo Ele sabendo que nós vamos traí-lo, Ele ainda continua nos chamando, Ele continua querendo que nós estejamos ao lado dEle. E às vezes acontecem situações da nossa vida em que a gente é igual São Tomé, né? Precisa ver para crer. Muitas pessoas falam que não acontecem mais milagres como antigamente. Será? Quantos e quantos milagres a gente vê no nosso dia a dia? Só o fato de estarmos vivos já é um grande milagre. O Senhor não precisaria fazer mais nada. O tanto que Ele já fez. Cristo morreu por nós há bem pouco tempo agora. Nós vimos isso, né? Paixão, morte, ressurreição de Cristo. Ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. Que outro milagre a gente precisaria? Mais nenhum. Mas mesmo assim o Senhor ainda continua nos chamando, continua querendo que a gente fique com Ele. E a gente, por muitas vezes, a gente acredita naquele momento, mas depois passa aquela empolgação, entre aspas, inicial, né? A gente vai esfriando, e quer outro sinal, e quer outro sinal. Nós vamos acabando, né? Vivendo de sinais, não mais de acreditar no que o Senhor é, mas acreditando no que Ele pode fazer. E, como a gente leu aqui no Evangelho,
muitos escritos foram deixados para que nós acreditemos nele. Precisamos de mais sinais? Será que precisamos cada vez mais ter aqueles sinais grandiosos do Senhor, mas ele pode se revelar em um detalhe, numa criança que sorri ou até que chora, talvez numa cura, né, de uma doença, ou talvez não. Deus é Deus. Ele quis precisar de nós. Santo Agostinho falava, né? Deus te criou sem ti, mas não pode te salvar sem ti. Nós temos que ter a consciência de que essa misericórdia do Senhor, que Ele tem para nós, ela é eterna. Porém, nós também temos que ter a consciência que temos que ser misericordiosos com as pessoas. É fácil isso? Não. A gente quer muita misericórdia de Deus, né? Mas dar essa misericórdia ao irmão, aquele que nos fere, aquele que nos maltrata, aquele que nos trai, aquele que não faz a nossa vontade, mas aí não, aí eu não tenho que ter misericórdia. Mas que lógica é essa, né? Que eu quero tanta misericórdia do Senhor para mim, mas não quero dar essa misericórdia. A misericórdia de Deus não pode ficar retida em nós. Nós temos que colocá-la à disposição de mais e mais pessoas. Que nós tenhamos essa consciência, né? Nesse domingo da misericórdia, de também ser misericordioso, de também dar perdão, de também pedir perdão. Nós temos que sempre ter essa consciência de que a misericórdia de Deus, ela é eterna. Porém, nós precisamos entender e ter a consciência de que nós precisamos fazer a nossa parte, buscar essa misericórdia. E uma das coisas que o Senhor nos pede, lá quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Ao final, Ele fala, se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Em outras passagens também Ele ensina isso. Nós precisamos dar essa misericórdia. De graça recebeste, de graça deveis dar. Nós não merecemos a misericórdia de Deus. Ele nos dá de graça. E por que não também, num mundo tão rancoroso, tão raivoso, tão colérico, por que não colocar misericórdia, amor, paz? Tantas guerras que nós vemos, cadê misericórdia? Às vezes nós nem rezamos mais. Né? Que amor é esse que nós temos por Deus que nem rezamos mais? Nós precisamos rezar mais, orar mais, nos unir mais a Cristo, mas também ao irmão, aquele que talvez nos feriu. Temos misericórdia. Busquemos a misericórdia do Senhor, mas também tenhamos misericórdia. Temos mais amor. O mundo precisa de mais amor, de mais misericórdia. Chega de lacrar, de ser o dono da palavra, sabe? De ser a pessoa que dita as regras. As regras nós já temos, é a de Cristo. Ele pede, tenhamos misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia. Que a gente viva essa misericórdia na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Às vezes a gente é muito misericordioso na igreja, né? Mas em casa não. Que lógica é essa? Que coerência é essa? Eu quero misericórdia, mas não dou misericórdia? Pensemos mais sobre isso. Que a gente viva essa misericórdia como ela deve ser vivida no nosso dia a dia, buscando a misericórdia do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, acreditando mais nele, mas também levando essa misericórdia, levando esse amor, levando o Evangelho, a Boa Nova, a mais e mais pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a sempre seja louvado. Até breve, se Deus quiser.